Então, tudo certo. Boa noite, galera. Segunda aula, nosso segundo encontro de número complexo. Na semana passada, a gente viu a parte mais algébrica da coisa. A gente viu o que significa o i em número complexo. A gente viu como que é o número complexo. Hoje eu vou só dar um pequeno resumo, tá? Sobre o número complexo para poder dar procedimento, certo? Então, e eu vou trocar a data, tá? Antes de acabar a aula, eu troco a data aqui. Então vamos lá. Número complexo ele é um número imaginário. Ele é um número por definição da seguinte forma: A mais BI, certo? A mais BI. E esse I é o número imaginário. Aí, como é que a gente fez na semana passada? Eu falei que a maneira correta de escrever é o I ao quadrado é o número que vai dar menos 1. Só que a gente escreve da maneira errada para poder ficar mais fácil assim, né? O I é raiz de menos 1, tá? Então, a gente viu isso aqui na semana passada. Deixa eu só dar um destaque aqui. Certo? Então, a gente viu isso aqui na semana passada. E aqui, olha, eu vou pegar aqui um exemplo de um número complexo. Digamos que eu tenho o seguinte número complexo, ó. O Z 4 mais 3i, tá? Isso daqui é um número complexo, aonde nesse número complexo, aqui, olha, eu tenho a parte real. E aqui eu tenho a parte imaginária. Certo? Agora vamos lá. Eu vou escrever aqui no quadro aqui algumas coisinhas, porque às vezes aparece em prova. Então é melhor deixar aqui escrito, né? É melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta, tá? Olha pra cá. Imagina que eu tenho aqui, olha, um número Z1. Que aqui, olha, eu tenho 4 mais 3i. Eu tenho aqui, olha, um Z2, que é só o 4. E eu tenho um Z3, que é só o 3i. Então, eu coloquei três números aqui. Um é o 4 mais 3i, eu coloquei um que é só o 4 e o outro que é só o 3i. Esse primeiro aqui, a gente fala que ele é um número complexo. Esse daqui, isso aqui é um número real. Agora, esse aqui, ele também é complexo, mas a gente fala que ele é um número imaginário puro. Por quê? Porque ele não tem a parte real dentro dele, tá? Ele continua sendo complexo, mas ele é um complexo puramente imaginário, tá? Às vezes cai em questão falando, o resultado é um imaginário puro. Da mesma forma que aparece questão falando, o número tal é múltiplo de 3, é número primo. Então, como às vezes aparece em prova nos enunciados, é bom saber. Quando aparecer imaginário puro, é porque ele não tem a parte real. Ele é só um coeficiente com o número i, com a letra i, só, tá? Então, vamos para o nosso primeiro, para a primeira, qual é o nome? Definiçãozinha de hoje. Conjugado. Conjugado é uma palavra que a gente já sabe em matemática, porque a gente aprende em raiz. Tem o conjugado de raiz. Geralmente a gente usa conjugado para poder racionalizar números, né? Então, eu vou falar de conjugado para número complexo, certo? Então, calma aí. Eu fui aceitar alguém e agora eu perdi meu quadro. Tá aqui meu quadro. Então vamos lá. O que é um conjugado de um complexo, tá?
Se eu tenho um número complexo z da forma a mais bi, o conjugado dele é um número complexo aonde o imaginário está com um sinal trocado. Então, olha, o meu z conjugado é a menos bi, tá? Aí, nesse caso, tá aqui. E o z com a barrinha é conjugado de z, tá? Então, olha aqui alguns exemplos. Se eu tenho um número z do tipo, sei lá, menos 3 mais 4i, o conjugado vai ser simplesmente menos 3 menos 4i, tá? Só troca o sinal da parte imaginária. A parte real permanece igualzinha, tá? Esses conjugados aqui, eles têm função. Eles têm uma importância, tá? Aqui na aula de hoje, eu vou falar de duas coisas que é importante em cima de conjugado, tá? Eu vou falar da primeira e depois eu coloco um exercício. Aqui é uma equação, tá? Eu vou escrever aqui a equação. Eu quero que ela seja... Deixa eu ver aqui. Calma aí. Calma aí. Espero de coração que eu tenha escolhido os valores corretos, tá? Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, certo? Aqui eu vou indicar o meu universo é complexo. Esse C aqui é complexo, tá? Eu quero resolver essa equaçãozinha aqui. Então, vamos devagarzinho, vamos tentar resolver isso daqui. A gente sabe que o A, ele vale 1, o B, ele vale menos 6, e o C, ele vale 13, e espero que eu tenha escolhido uma equação correta aqui de cabeça, certo? Então, a primeira coisa que eu vou encontrar é delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Delta é igual a menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes 1 vezes 13. Delta é igual a 36 menos, deixa eu ver, 52. É isso? 52. Delta é igual a, deixa eu ver, para chegar em um até o outro, menos 16. Tá, consegui. Consegui. Deu certinho. Delta deu menos 16. Normalmente, a conta acabou aqui e a resposta é não tem raiz, né? Porém, estamos trabalhando em número complexo. Então, uma raiz quadrada de número negativo não nos atrapalha. A gente consegue fazer, tá? Então, delta deu menos 16. Como eu estou falando que o meu universo é complexo, então eu posso continuar, tá? Eu posso continuar. Então, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, ó, x é igual a menos 6, mais ou menos raiz de menos 16, sobre 2 vezes 1, tá? Deixa eu apagar aqui aquele 6 que ficou feio pra caraca e colocar um pouco mais bonito. Então, ó, x é igual, menos com menos dá mais, né? É mais 6,
mais ou menos, agora aqui que é o truque. Se fosse 16 positivo, raiz de 16 é 4. Mas como é negativo, é imaginário, né? 4i. Só isso. Só isso. Então, raiz quadrada de menos 16 é 4i. Tudo isso aqui, olha, dividido por 2. É só simplificar agora por 2, tá? Simplifica por 2. Isso aqui vai dar 3 mais ou menos 2i. Toda equação do segundo grau, se eu considerar complexo, ela vai ter duas raízes. Então aqui, olha, eu já tenho duas raízes, tá? Quais são as duas raízes? x1, 3 mais 2i. E x2, 3 menos 2i. Tá? Encontrei as minhas duas raízes. Repara uma coisa. O que essas duas raízes são uma da outra? 3 mais 2i e 3 menos 2i. Uma é conjugado da outra. Tá? Então, eu fiz a equação do segundo grau, a minha resposta deu complexa e uma é conjugado da outra. O que eu quero dizer com isso daqui? Conjugado, ele é muito importante. Sabe por quê? Porque quando eu tenho alguma equação e eu quero encontrar a raiz, se por um acaso a raiz da figura for complexa, raiz complexa nunca aparece sozinha, ela sempre aparece em dupla. Então, se por um acaso a questão te falar, olha, tem uma equação aqui e eu só conheço uma raiz, que é o 3 mais 2i. Se ela te deu a raiz 3 mais 2i complexa, você tem certeza, eu conheço outra raiz, 3 menos 2i. Porque toda vez que uma raiz complexa é de uma equação, a conjugada dela também vai ser. Então, toda equação de coeficiente real, ela vai ter raízes complexas vindo em pares. Se o complexo funciona, o conjugado dele também funciona, tá? Então, olha aí, ó, eu fiz Bhaskara, encontrei duas raízes, uma conjugada da outra, tá? Então, eu peguei uma equação do segundo grau com delta negativo, resolvi porque a aula é de complexo e deu duas raízes. Dei uma olhada nessa questãozinha aqui para ilustrar o que eu tô falando. Da EA de 2018, nem é tão antiga assim. Ó, se os números 2, 5, 1 mais i e 3 menos 5i são raízes de uma equação polinomial do sexto grau. Então, olha para cá. Vamos usar o que eu acabei de falar com vocês. Eu estou falando de uma equação polinomial do sexto grau, tá? Uma equação do sexto grau, ela tem 6 raízes. Ela tem 6 raízes. Da mesma forma que a do segundo grau tem 2 raízes, tá? Então, é uma equação polinomial do sexto grau, tem 6 raízes. Então, essa equação aqui possui 6 raízes, eu sei disso. O enunciado me fornece quais? Ele me fala que a raiz 1, ele fala que a raiz 1 vale 2. Ele me fala também que a raiz 2 vale 5, tá? Tá tudo aí no enunciado, ó. 2, 5. Aí que entra a brincadeira. Ele fala que a raiz 3 é uma raiz complexa, tá? E ela vale 1 mais i. E ele fala que a raiz 4, também complexa, vale 3 menos 5i, tá? Aí vem a pergunta, qual é a soma das outras duas raízes? São 6, ele me deu 4, tá faltando 2. Então, olha, tá faltando a raiz 5 e tá faltando a raiz 6, certo? Aí você vai, pensa e se liga na resposta. Não tem nem equação aqui, cara. Como é que eu vou encontrar? Não tem nem equação. Para resolver essa questãozinha aqui na prova da EA, o aluno tem que saber que se numa equação eu tenho uma raiz complexa, automaticamente o conjugado dela também vai ser raiz. Então,
Se a raiz 3 vale 1 mais i, então eu sei que vai existir uma outra raiz que é 1 menos i, que é o conjugado dela. Se a questão me falou que existe uma raiz que vale 3 menos 5i, então eu sei que existe uma outra raiz que vale 3 mais 5i, que é o conjugado dela. Toda raiz complexa vem impar. Toda, tá? Aí a pergunta, qual é a soma das outras duas raízes? Pronto, ó. Agora é só somar isso daqui. Então vamos só somar aqui, olha, o x5 somado com o x6, ou seja, a raiz 5 somado com a raiz 6. Isso aqui vai dar, olha, vamos somar o cara real, né? 1 somado com 3 dá 4. E agora vamos somar o imaginário. Menos 1 mais 5 dá 4 também. Tá aí, ó. Acabou. Vou só destacar aqui. 4 mais 4i. Aí eu olho para cá. 4 mais 4i. Tem aqui, ó. Tá vendo? Não é uma questão da ESA, mas é o tipo de questão com enunciado direto e simples que não seria incomum cair, pedir algo desse tipo. Então é uma relação que acho que é importante saber, tá? Principalmente quando você vai... Porque na ESA tem muita questão de polinômio. Semana que vem a nossa aula é polinômio. Tem muita de polinômio, tem muita. Quer ver? Deixa eu só abrir aqui o meu arquivo. Eu vou te falar quantas eu tenho aqui no meu computador de polinômio. Ó. ESA polinômio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 questões aqui de polinômio, tá? 10. E não tá atualizado. A última que tá aqui é de 2016. Caiu o polinômio depois de 2016, tá? Então, tem 10 aqui. Cara, tem questão aqui que é encontrar o conjunto de solução, encontrar a raiz, ver a raiz que falta. Todas aqui são raízes reais. Não tem nenhuma aqui na lista de raiz complexa. Mas pode cair, entendeu? Então, como é uma definiçãozinha pequenininha, a gente aprende e agora a gente já sabe. Conjugado, toda vez que um polinômio ou uma equação tiver uma raiz complexa, vai ter automaticamente o conjugado dela. E o que é conjugado? É só pegar o número complexo e trocar o sinal da parte imaginária, tá? Acabou uma questão e tá feito bonitinho. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos então pro próximo tema aqui. O próximo tema é divisão. Na semana passada eu falei de multiplicação com vocês. Agora eu vou falar de divisão. E é aqui que o conjugado se mostra importante, tá? Então, olha pra cá. Imaginem que uma questão fala o seguinte, ó. Ela só te fala, ó, Z1 é um número complexo do tipo, olha, 3 mais 2i. E Z2 é um número complexo do tipo, deixa eu ver aqui. De cabeça, pensar no número que vai dar divisão bonitinha é difícil. Então, eu não vou nem inventar muito não. Vou botar 1 menos i, tá? Não vou inventar. Depois a gente tenta fazer mais algum aqui. A questão te deu dois números complexos. E ela vai e te pede. Quanto que vale Z1 dividido por Z2? Dá quanto? Cara, isso aqui é o tipo de coisa... Quem nunca viu como faz a divisão, não consegue nem imaginar. Sério, sério. Não sei quantos de vocês já teve aula de número complexo, ou já sabe fazer. Então, a pergunta vai para quem nunca viu. Se numa questão cair isso aqui... Tu não sabe fazer. E aí, o que tu vai inventar?
tu não consegue nem se defender, cara. Isso aqui é o tipo de coisa que não é tão intuitivo. A conta aqui não é intuitiva, tá? Então, se você nunca viu divisão, você não consegue... cara, chutar é a única possibilidade. Chorar não, chutar ajuda mais. Então, a pessoa, ela nunca viu isso daqui, ela não consegue nem se defender. Ela não consegue nem imaginar ou inventar uma maneira de fazer a conta. Ela não consegue usar o que ela já sabe. É só cortar o i com... Cara, faça esses cortes não, cara, pelo amor de Deus. Cara, esses cortes me assustam. Eu já vi um aluno, tipo assim, quer ver um exemplo? 64 dividido para 16. Pode pegar a calculadora, dá 4, isso aqui dá 4. 64 para 16, dá 4 a resposta, né? Aí o aluno fez aqui, ó. Ah, precisa mole, ó. Corta o 6 com 6, né? 4 sobre 1 é 4. Cara, meu coração foi na boca. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Então, não faz esses cortes não, cara. Não faz isso não. Toda vez que tu faz um corte desse aí, cara, morre um panda na China. Então, vamos... Opa. Vamos aprender como é que se faz bonitinho isso daqui. Então, a maneira de fazer a divisão vai usar conjugado. Mas a ideia do conjugado é o seguinte, ó. Então, olha pra cá. O que eu escrevo aqui? Preciso de um subtítulo. Deixa eu ver. Relembrando? Pode ser. Olhem pra cá. Se eu tenho um A mais B e multiplico por um A menos B, isso daqui vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, né? A mais B, quando multiplicar A menos B, vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Você pode fazer a distributiva e você vai ver que vai dar isso daí, tá? Por que a gente aprende esse tipo de coisa? A gente aprende esse tipo de coisa porque é muito útil para resolver alguns números que não são inteiros, tá? Que não são racionais, tá? Então, olha para cá. Calma aí. Tá tão bonitinho com aquele ali não. Calma aí, eu errei. Como é que eu pego aquela cor de volta? Não pego, né? Tá. Poxa, esse laranjinha tava bonitinho. Então, aplicação. Olha pra cá. Imagina que eu tenha esse número aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Dois mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3 é um número irracional, tem uma raiz. Digamos que eu queira tirar a raiz da minha conta. Como é que a gente faz? A gente pega esse número e multiplica por 2 menos raiz de 3. Isso aqui é a ideia de conjugado, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter um A mais B que multiplica um A menos B. Aí o que vai acontecer? Vai dar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Aí aqui vai ficar 4 menos 3, que vai dar 1. E a raiz some, tá? Então, quando a gente vai racionalizar uma raiz, a gente usa o conjugado dela. Porque se eu tenho assim, 2 mais raiz de 3, se eu multiplicar por 2 menos raiz de 3, eu faço a raiz sumir. Então, a gente aprende a racionalizar a fração usando produto notável. Beleza, por que eu tô falando disso? Eu tô falando disso porque eu quero resolver Z1 sobre Z2. E isso aqui é, na verdade, 3 mais 2i sobre 1 menos i. Eu quero resolver isso daqui. Cara, o i não é uma raiz quadrada? O i não é uma raiz quadrada de menos 1? Então, eu posso usar a mesma coisa que eu uso para racionalizar.
Entendeu? Eu posso simplesmente, ó, multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então, ó, o conjugado de 1 menos i é 1 mais i. Opa. Tá? O conjugado de 1 menos i é 1 mais i. Aí a gente resolve isso daqui e vai por mim. Vai sumir o denominador. Melhor, vai sumir o número complexo do denominador. Às vezes continua a fração, mas não vai ser mais complexa, tá? Então, ó, aqui vai aparecer multiplicação. E a gente aprendeu isso na semana passada, tá? Então vamos fazer a continha aqui juntinhos? Vamos lá? Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes i, 3i. 2i vezes 1, 2i. E 2i vezes i, 2i ao quadrado. Agora, vamos para a parte de baixo. Conjugado, 1 menos i, 1 mais i. Vai ficar igualzinho aqui, olha, o produto notável. Vai dar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ah, professor, eu posso fazer distributiva? Pode, mas vai dar isso. Vai dar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, isso aqui, olha, vai dar 3. 3i com 2i vai dar 5i. Agora aqui, olha, o i ao quadrado vai dar menos 1, então é menos 2. E aqui embaixo, 1 ao quadrado é 1. Agora, i ao quadrado é menos 1. Como aqui eu tenho menos, vai ficar menos 1. Tá vendo? Aí a minha conta, ela fica assim, ó. 3 menos 2 é 1. 1 mais 5i dividido por 2. Tá? Aí, se na questão te pedir o resultado da divisão, o resultado é esse daqui. Então, para fazer divisão de número complexo, eu tenho que multiplicar ele pelo conjugado. Certo? Multiplica o número complexo pelo conjugado, o conjugado do denominador, tá? Então eu vou treinar uma aqui com vocês e depois eu pego uma questãozinha, tá? Vou jogar uma aqui para treinar. Vamos lá? 6 mais 2i dividido por 3 mais 2i, tá? Vai dar uma fração com denominador grande, mas isso saiu de menos, certo? 6 mais 2i dividido por 3 mais 2i, tá? Para poder fazer a divisão, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Mas é o conjugado de quem? O conjugado do denominador. Ou seja, multiplica embaixo por 3 menos 2i e multiplica em cima por 3 menos 2i, tá? Galera, tá aí. Eu vou marcar um tempinho para vocês. Eu quero que vocês tentem fazer essa continha, tá? Então, façam a multiplicação do número em parênteses com a fração e depois tenta arrumar, tá? Aí eu vou marcar uns 5 minutinhos e vou alterar a data que tá aqui embaixo enquanto isso, tá certo? Então, tempinho para vocês e podem tentar fazer. Vamos lá, galera, vamos começar aqui. Bom, isso aqui é para treinar, eu vou ter uma questão de fato depois disso daqui, tá? Então, vamos sair resolvendo isso aqui agora, certo? Só para mostrar como isso aqui funciona, tá? Depois disso vai ter uma questão de prova. Eu acho que também é da EA, mas é uma questão para poder ver como isso aqui cai em prova, tá? Bom, resolvendo isso daqui. Eu vou fazer primeiro aqui o de cima e depois eu faço o de baixo, tá? O de cima aqui.
6 vezes 3 dá 18. 6 vezes menos 2i dá menos 12i. 2i vezes 3 dá 6i. 2i vezes menos 2i vai dar menos 4i ao quadrado. Eu nunca tento fazer direto isso daqui, eu aconselho vocês a não fazer direto também. Agora, aqui embaixo. Aqui embaixo, tu pode fazer distributiva, mas não precisa. Vai dar sempre o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vai dar sempre isso daqui, tá? Então, isso daqui, olha, vai ficar como? Aqui é 18. Menos 12 mais 6 dá menos 6i. E agora aqui, o i ao quadrado dá menos 1. Menos 1 vezes menos 4 dá mais 4. Agora aqui, na linha de baixo, 3 ao quadrado é 9. Agora aqui, i ao quadrado dá menos 1. Aí vezes o 2 dá menos 2. Mas como tem aqui um sinal de menos, ele vira mais 2. É todo mundo ao quadrado. É o i ao quadrado e o 2 ao quadrado, né? O i ao quadrado dá menos 1. O 2 ao quadrado dá 4. Então isso aqui dá menos 4. Com o sinal de menos, vira mais 4. Pelo amor de Deus, não corta essa aqui. Não corta isso. Não corta. Agora, isso daqui vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar 18 com 4, 22. E acabou já? Ah, então eu vou fazer aqui não. Vou fazer aqui do lado. 18 com 4, 22, menos 6i. E aqui embaixo, olha, 9 com 4, 13. Infelizmente, não dá para dividir, não dá para simplificar. Acabou aqui. Então, aquela divisão resulta em 22 menos 6i, tá? Tudo isso dividido por 13. Deixa eu ver aqui. Tu cortou 4? Não, cara. Coitado do bicho. Vamos lá? Agora sim. Acabamos aqui a questão aqui. Deu 22 menos 6i dividido por 13, tá certo? Infelizmente eu não consigo simplificar o 13, não dá para fazer 22 menos 6i e isso fica desse jeito aqui, tá? Ah, professor, mas na prova vai ficar assim? Cara, ou vai ficar assim, ou vai ficar escrito assim, ó. 22 sobre 13 menos 6i sobre 13, tá? Mas é a mesma coisa. Ou vai estar escrito numa fração só, ou vai estar escrito em duas frações, tá? Mas é a mesma coisa. E tá feito. Agora, vamos fazer uma questão de prova? Vamos ver como é que isso aqui dá em prova? Eu vou botar aqui a questão, eu não vou fazer nem a leitura e nem vou explicar o que é para fazer. Eu quero que vocês façam a leitura da questão e pensem no que funciona, o que a questão quer dizer, tá? A questão ela não é complicada, ela não é difícil, mas é uma questão que ela pode não ser tão direta, tá? Então, tá aí, ó. Segunda questãozinha da aula, da IAS 2016. Tentem fazer a questão mais 5 minutinhos, tá? Sem matar panda aí no processo. Podem fazer. Vamos lá? Galera, segunda questãozinha aqui. Quando a gente bate o olho, fala, cara, esse professor é maluco, ele dá uma aula de divisão e bota uma questão que fala de produto, né? Mas aí que tá. Ele já te dá o produto, ele te dá a resposta, né? Ele fala, olha, o produto de Z1 com Z2 é menos 10 mais 10i. Ele te fala qual é a resposta, né? Então, eu preciso fazer agora a operação inversa. Por isso que essa questãozinha aqui eu uso divisão, tá? Então, basicamente, a questão é o seguinte, ó. Olha aqui.
Z1 multiplicado com Z2 tem como resultado menos 10 mais 10i. A questão quer saber qual é o valor do Z2, né? Qual é o valor do Z2? Então, o Z2 vai ser igual a menos 10 mais 10i dividido por Z1. Eu peguei o Z1 que estava multiplicando e joguei para o outro lado, dividindo. A questão fala quem é Z1. Z1 é 1 mais... Desculpem. É 1 mais 2i. Então, olha aqui, olha. Z2 sobre 1 mais 2i. Viu? Questão de divisão. Como é que eu faço a divisão aqui? Multiplica pelo conjugado. O conjugado de quem? Do denominador. Então, é 1 menos 2i. 1 menos 2i, tá? Então, é só fazer essa continha aqui que a gente chega na resposta. Então, vamos fazer aqui a continha? Quem é Z2? Olha, menos 10 vezes 1 é menos 10. Menos 10 vezes menos 2i é mais 20i, né? Agora, 10i vezes 1 é 10i. E agora, 10i vezes menos 2i vai dar menos 22i. Calma aí, deixa eu só jogar um pouquinho para cá, senão vai esbarrar ali no limite do quadro, tá? Agora, menos 10 vezes menos 2i mais 20i ao quadrado, tá? Tudo isso daqui, olha, dividido por 1 mais 2i vezes 1 menos 2i. É só fazer, olha, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? Então, quem é Z2? Vamos lá. Eu vou escrever aqui o menos 10. O 20i somado com 10i vai dar 30i. E agora aqui, o i ao quadrado vai dar menos 1, né? Então, 20 vezes menos 1 é menos 20. Todo mundo aqui dividido por primeiro ao quadrado. Agora aqui, i ao quadrado é menos 1. 2 ao quadrado é 4. Então, o que está aqui dentro vale menos 4. Como aqui fora tem um sinal de menos, é mais 4. Oi, pode falar. Deixa eu ver. É assim. É. Então, vamos corrigir isso aqui. Tá. Obrigado. Aqui é 10 positivo, 2 negativo. Então, aqui é... de fato, negativo. I ao quadrado vai dar menos 1. Vezes menos 20 vai dar mais 20. Então aqui é mais. Tá? Obrigado. Agora aqui embaixo eu vou escrever Z2 vai ser igual a menos 10 mais 20 dá 10. 10 mais 30i dividido por 5. Agora dá para dividir, tá? Então isso aqui vai dar 2 mais 6i, tá? E tem gabarito. Letra B. Tá aqui, ó. Se na ESA cai uma questão dessa e você não está seguro em fazer divisão, qual é a sua alternativa? Fazer a multiplicação. Pegar as alternativas e multiplicar com Z1, até encontrar o resultado, que é menos 10 mais 10i. Qual é o problema disso? É que você vai ter que fazer várias contas, até encontrar a resposta, tá? Mas a divisão já dá direto a minha resposta. Tá aqui, olha, no finalzinho, 2 mais 6i. E acabou, tá bonitinho aqui, certo? Deixa eu aqui dar uma destacada nele. Não, só o finalzinho. Pronto, agora tá bonito, certo? E foi mais uma definição, tá? Vamos começar agora, vamos continuar aqui.
Terceiro, cara, o nome é feio, mas vai por mim. Isso aqui é tranquilaço, é a coisa mais tranquila que tem. Isso aqui é basicamente plano cartesiano para número complexo, tá? Deixa eu só ver aqui. Vamos lá? Como é que funciona? Número real pode ser escrito numa reta real, tá? Eu posso pegar o número real e colocar numa reta. Agora, número complexo não cabe numa reta, porque ele é imaginário, então ele não vai estar ali, né? Então, a maneira que eu tenho de escrever um número complexo é com plano cartesiano, tá? Como é que funciona isso? Eu vou colocar aqui no quadro aqui 2 exemplos de número complexo, tá? Vou colocar aqui, olha, um número complexo Z1, ele vai valer 4 mais 3i, tá? Mas isso aqui é o de menos. E vou colocar agora aqui um segundo complexo, deixa eu ver, menos 3 menos 5i, certo? O que é o plano de Gauss? É basicamente um plano cartesiano mesmo, tá? Então, ó, eu vou ter aqui um plano cartesiano. Só que agora, em vez de ter um eixo x e um eixo y, eu vou ter na realidade o seguinte, ó, eu vou ter um eixo real e um eixo imaginário, tá? Imaginário. Basicamente isso daqui. Um eixo real e um eixo imaginário. Então como é que funciona? Digamos que eu queira escrever o Z1, que é 4 mais 3i. Olha como é que funciona. A parte real dele vale 4. Ó, 1, 2, 3, 4. E a parte imaginária dele é 3. 1, 2, 3. Então aqui é 3, aqui é 4. Então se eu faço aqui, olha, a minha junção, esse ponto aqui é o Z1. Tá vendo? Então eu consigo escrever os números complexos no plano, tá? Então os números complexos, eles não ficam numa reta, eles ficam flutuando no plano. Eles têm um eixo que é real e eles têm um eixo que é imaginário, tá? Da mesma forma o Z2, ele é todo negativo, né? Então o Z2, ele funciona assim. A parte real vale menos 3, então olha aqui, olha, menos 1, menos 2, menos 3. E a parte imaginária vale menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, se eu for fazer aqui esse número aqui, olha, é o meu número Z2, tá? Então, plano de Gauss é isso, é o plano onde eu escrevo os números complexos, tá certo? Plano de Gauss vai ser importante para falar de uma outra coisa, mas antes, uma questão só para aplicar plano de Gauss, tá? Olha para cá, essa daqui eu vou fazer direto, tá? Eu não vou deixar com vocês, não. Olha para cá. Terceira questãozinha aqui. Se i é a unidade imaginária, então 2i ao cubo mais 3i ao quadrado mais 3i mais 2 é um número complexo que pode ser representado no plano de Gauss. Em qual quadrante? O plano de Gauss segue o mesmo esquema de quadrante do nosso plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Mesma coisa, tá? Então, aqui, o esquema é que número é esse que está aqui em cima. Então, eu tenho que resolver esse número, tá? Então, olha aqui, olha. Eu tenho 2i ao cubo mais 3i ao quadrado mais 3i mais 2. Vamos usar o que a gente aprendeu na aula passada. Na aula passada, a gente viu que o i elevado a 0 dá 1. O i elevado a 1 dá i. O i ao quadrado dá menos 1. E o i ao cubo dá menos i. A gente aprendeu isso daqui. Então, eu vou usar isso que eu aprendi na questão. Tá? Olha aqui, 2 vezes i ao cubo. I ao cubo vale menos i. Então, isso aqui, olha, dá isso. 3 vezes i ao quadrado. I ao quadrado dá menos 1. Então, isso aqui é menos 3.
3i, não tem o que fazer. E 2 também não tem o que fazer, tá? Agora vamos juntar os caras que são reais. Menos 3 com 2 dá menos 1. E agora vamos juntar os caras que são imaginários. Menos 2i mais 3i é mais i. Então, aquele número todo ali em cima, que é uma bagunça, ele, na verdade, ele é esse número aqui, bem simpático até. Mas a pergunta não quer saber quem é o número. A pergunta quer saber em qual quadrante ele se encontra. Então, como é que a gente faz? A gente imagina o plano cartesiano e depois imagina aonde que ele fica. Na parte real, ele vale menos 1. E na parte imaginária, ele vale 1. Então, o meu número complexo, ele fica aqui, ó. Tá? Isso aqui é o segundo quadrante. Aí você simplesmente, ó, marca letra B, tá? Tá aí, questãozinha. Só envolvendo plano de Gauss. Só que o plano de Gauss, a importância dele não é nem essa, tá? A importância dele é o próximo tópico, que é o último tópico, tá? Então depois dele tem as da ESA. Então, olhem pra cá. Último tópico, módulo, tá? O que é módulo? Quando a gente pensa, é que a gente não tem física, né? Módulo é muito mais presente em física, porque módulo dá a ideia de distância, né? O módulo do deslocamento é a distância. Então, em número complexo, módulo também é distância, é comprimento, mas é comprimento da onde o complexo foi da origem até a posição dele, tá? Basicamente, módulo é teorema de Pitágoras, é isso, tá? É Pitágoras e acabou. Então, olha pra cá todo mundo. Imagina que eu tenho aqui, olha, o número complexo 4 mais 3i. Eu quero o módulo dele. Módulo, a gente escreve assim, ó. Módulo a gente coloca entre barra, tá? Isso aqui é módulo. Certo? Como é que funciona? Primeiro, eu vou desenhar esse cara no plano de Gauss, para saber como é que funciona esse carinha aqui. Certo? No plano de Gauss, esse cara fica onde? A parte real vale 4, então é 1, 2, 3, 4, e a parte imaginária vale 3, então é 1, 2, 3. Então esse cara se encontra aqui, ó. Esse aqui é o meu número complexo Z. Quando a questão pede qual é o módulo de Z, ela está perguntando qual é o comprimento do Z, qual é o tamanho do Z. Mas como assim tamanho? É isso aqui, ó. Essa linha que eu estou colocando aqui, ela que é o módulo de Z. Tá vendo? É o tamanho. Ou seja, esse complexo, da origem até a posição dele. Qual o tamanho dele? E se você parar para pensar, isso aqui, olha, virou um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo onde a base vale 4 e a altura vale 3, tá? Então, como é que funciona? Teorema de Pitágoras. Então, é só resolver Teorema de Pitágoras. Então, olha, o módulo de um número é só fazer a raiz quadrada, olha, de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só isso, só isso. É Pitágoras, né? Então, o módulo de Z é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o módulo de Z é igual a raiz quadrada de 16 mais 9, que é raiz quadrada de 25, então vale 5. O módulo aqui, olha, vale 5. Eu tenho certeza. Tem aluno que bateu o olho, viu que um cateto vale 4, o outro vale 3 e ficou berrando. O professor é 5, né? É só isso. Então, módulo é saber a distância do número. E para saber a distância, é teorema de Pitágoras, tá? Aí, mais uma questãozinha para ilustrar. E depois dela, eu coloco as da ESA para vocês. Tudo bem? Então, olha essa daqui. Seja os números complexos Z1, Z2
e o Z3, que é Z1 mais Z2. Eu quero saber qual é o módulo de Z3, tá? Então, vamos fazer aqui rapidinho, porque aí o tempo da aula fica para vocês resolverem da ESA, tá? Então, eu vou fazer só para ilustrar. Ué. Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quem é Z3, né? Quem é Z3? É Z1 mais Z2, né? Então, Z3 vai ser igual a soma do Z1 com Z2. Vamos ver aqui, olha, o Z1, ele é quem? O Z1, ele é 1 menos I. Quem é o Z2? O Z2, ele é 3 mais 5I. Certo? Tá aqui. O Z1, ele é 1 menos I, e o Z2, ele é 3 mais 5I. Então, quem vai ser o Z3? Quem vai ser a soma desses dois aqui? Soma a parte real, 1 mais 3 vale 4. E agora soma a parte imaginária, menos 1 mais 5i dá 4i. Então eu já sei quem é Z3, mas a questão não quer saber Z3, ela quer saber o módulo de Z3. Então como é que funciona? Módulo de Z3 vai ser igual a uma raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então como o A vale 4 e o B vale 4, então olha, o módulo de Z3 vai ser igual a uma raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Então, o módulo de Z3 vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 16, que é igual a raiz de 32, tá? Então, é só resolver isso daqui e a conta termina. 32 por 2 dá 16. 16 tem raiz exata, tá? Quando você vê uma raiz exata, tu já pode usar. 16 tem raiz exata. Dá para dividir por 4 e dá para dividir por 4. Então, olha para cá. Quem é que consegue sair da raiz? O 4 consegue sair da raiz, porque ele tem um par. O 2 não consegue. Então, isso aqui, olha, é 4 raiz de 2. Certo? 4 raiz de 2 é letra B. Então, essa daí a pedia o módulo do Z3. Então, eu encontro o Z3 primeiro e depois calculo o módulo dele, certo? Eu tenho duas questões da ESA aqui. Eu quero conseguir fazer dentro do nosso tempo de aula, porque é legal, né, fazer da ESA, tá? Então, eu fiz a 3 e a 4, sem dar tempo para vocês, senão a gente não ia conseguir fazer. Então, vamos ver se a gente aprendeu. Aula de hoje, o que a gente viu? A gente viu o que é conjugado. Na aula de hoje, a gente viu que conjugado é o número complexo trocando o sinal da parte imaginária. A gente viu também que quando eu tenho uma raiz, uma equação e uma raiz é complexa, o conjugado dela também vai ser complexo, vai ser uma raiz. A gente viu também que quando eu tenho uma divisão de complexo, é só multiplicar a fração pelo conjugado do número. Aí a gente viu o que é o plano de Gauss, que é um plano cartesiano, aonde o eixo x é a parte real e o eixo y é a parte imaginária, e a gente viu módulo de número complexo, que é basicamente teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos aqui ver a primeira da ESA. Agora são questões da ESA, tá? Tem duas aqui, eu quero conseguir fazer as duas durante essa aula. Então, tentem fazer essa primeira aqui, ó, tá? Essa daqui não é nem difícil e nem demorada, tá? Eu vou deixar 4 minutos só para não ter correria e dar tempo para vocês, tá? Então, tentem fazer, eu volto em 4 minutos, mas vai por mim. Todo mundo consegue fazer isso daqui, tá? Tempo com vocês. Vamos lá, galera, tempo encerrado, mas, cara, caiu na ESA 2015 essa daqui, e tipo, a questão nem tentou complicar, era só isso daqui mesmo. Ele nem colocou uma potência muito grande ali, tá? E acabou. Qual é a parte real do meu complexo? Na verdade, quando você resolve esse cara, ele fica inteiramente real. Então, vamos resolver isso aqui.
Aí depois eu passo a outra da ESA também, tá? Então, esse cara aqui, ele é basicamente isso aqui, ó. 1 sobre 2i elevado ao quadrado, tá? O quadrado tá só na parte de baixo, mas como em cima é o número 1, não faz diferença, tá? Então isso aqui, olha, é 1, aí aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4, e i ao quadrado dá menos 1. Então isso aqui, olha, é menos 1/4. Menos 1/4, letra A. O máximo que dá para confundir aqui é a pessoa marcar a letra D, né? Porque ela pode pensar, opa, ao quadrado é sempre positivo. É, número real, número complexo não. Porque o i, ele é o número que ao quadrado é negativo. Na verdade, o complexo nasceu para isso, para ser um cara que ao quadrado fica negativo, tá? Então, por isso que a resposta é menos 1/4. E tá feito, é só isso aqui na prova da ESA. Só isso mesmo, tá? E agora, nossa última questãozinha aqui. Última questão da aula e última questão do assunto de números complexos. Repara as alternativas. Positivo, imaginário puro. Desculpem, galera. Se alguém tiver com fone de ouvido aí, perdão. Então, ó, olha a alternativa. I elevado a 102. A gente aprendeu isso na semana passada, né? Eu não vou nem relembrar. Eu quero que vocês tentem lembrar como é que funciona, tá? Tempinho para vocês. Eu volto aqui de novo em 4 minutos. Aí é o tempo de corrigir a questão e fechar a aula no tempo certinho, tá? Então, até daqui a pouco. Podem se divertir com essa da ESA aí. Vamos lá? Vamos resolver a última questão e fechar nossa aula aqui, tá? Galera, última questãozinha da aula, questão da ESA, questão do número complexo. Isso aqui usa bastante o da última aula. Na última aula que a gente viu o i elevado a um número muito grande, tá? Então, como é que funciona isso daqui? É assim, ó. A única coisa que tem que saber é que o i elevado a 0 vale 1, o i elevado a 1 vale o próprio i, e o i ao quadrado vale menos 1. Esses três aqui é fácil saber por quê. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. E o i ao quadrado é menos 1, definição. Então, o i ao cubo é o que falta. 1i menos 1 menos i. Pronto. Agora o que eu faço? Eu tenho quatro formatos. Ou esse cara aqui, ele é 1, ou ele é i, ou ele é menos 1, ou ele é menos i, tá? Então como é que eu descubro isso? Pego o 102 e divido para 4. 10 para 4 dá 2, sobra 2. 22 para 4 dá 5 e sobra 2. Então esse aqui é o resto que me interessa, tá? Por quê? Porque o i elevado a 102, o resto é 2, né? É a mesma coisa que i elevado ao quadrado. Se o resto fosse 3, era i elevado ao cubo, tá? Se o resto fosse 1, era i elevado a 1. Então, o resto é o que importa aqui. I ao quadrado vale menos 1, tá? Então, o número complexo que vale menos 1, tá? Que representa, ele é o quê? Letra A, positivo? Não, porque ele é menos 1, ele é negativo. Ele é imaginário puro? Não, ele não é imaginário porque ele não tem mais a letra I. Letra C, ele é real? Sim, ele é real. Letra D, está na forma trigonométrica. Letra E, está na forma algébrica. Isso aí vocês podem ignorar, tá? Então, tá feita a questãozinha, questão 6 da ESA de 2014, aonde eu envolvia número complexo, tá? Galera, aula encerrada aqui, 8:01 aqui agora, tá? Aula encerrada. Semana que vem eu entro em polinômio. São 2 semanas de polinômio e depois é só exercício, tá certo? E vamos voltar à matéria, vamos fazer exercício, vamos fazer todas as questões da ESA que já caiu, vamos fazer questão da EAR, vamos fazer questão do IME, vamos fazer questão da Disney. O que tiver a gente vai fazer agora, até chegar o dia da prova e todo mundo tá ali afiado, tá? Então vamos voltar à matéria do começo, fazendo exercício.
e vamos usar o que a gente aprendeu na frente para entender melhor o que estava lá atrás, tá? Então, semana que vem, polinômio, 2 semaninhas de polinômio e depois exercício, tá certo? Então, galera, até semana que vem, abração para vocês e boa noite, gente.